O mínimo. Melhor assim. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, tê-los aqui conosco nessa semana de comemoração de 73 anos da casa, de atividade, de trabalho, de luta, como nós temos repetido, né? Todos esses dias de muita entrega, onde todos colaboraram e colaboram e esperamos que continuem a colaborar para que esta casa continue a trabalhar, a funcionar, a realizar, porque daqui muitos são auxiliados, inclusive nós, né? E nós vamos então passar para o professor Leonel, ele fará a prece inicial, a apresentação do Edgar Miguel, né? E depois ele passará a palavra. De nossa parte, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra. Como é prática nesta casa espírita, toda vez que se inicia um determinado trabalho, fazer-se uma prece, por mais curta ou sucinta que seja, vamos a ela dizendo: Deus, nosso Pai, Jesus, o Divino Mestre, nós vos agradecemos de coração toda ajuda, toda luz, todo conforto que nos tem dado, a fim de que esta casa tenha contribuído com a finalidade a que foi fundado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando os nossos ofensores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, liberta-nos de todos os males, do corpo e do espírito, porque a vós pertence o reino, o poder e a glória, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Nesta semana, conforme o César já fez inicialmente, de segunda até amanhã, 7 a 12 de setembro, esta casa, com muita alegria, comemora 73 anos de sua fundação, ou seja, Centro Espírita Luz e Verdade, fundado com a titularidade primacial de socorrer irmãos nossos, que a ela recorrem. Hoje, 73 anos após, prossegue com o mesmo objetivo. Para este alegre acontecimento, foram convidados conhecidos e capacitados oradores. Nesta noite, contaremos com a presença do senhor Edgar Miguel, da cidade de Bauru, o qual, dentro do tema semanal Missão dos Espíritas, abordará a temática Uma Forma de Vida. Então a palestra hoje será Uma Forma de Vida. Mas permita-nos dizer algumas palavras a respeito do nosso palestrante, o Edgar Miguel, que é natural da vizinha cidade de Veracruz, embora atualmente esteja residindo na cidade de Bauru, onde exerce as suas atividades profissionais
e doutrinárias, especialmente esta última, né? O senhor Vigário Miguel é atualmente o presidente da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal da cidade de Bauru. E para tal missão foi, digamos assim, nomeado, se assim podemos dizer, por mais 3 anos, a partir de maio do presente exercício. Então ele continuará à frente da USE Intermunicipal da cidade de Bauru. E sem mais delongas, então, vamos ter o prazer de ouvir o palestrante desta noite, senhor Ricardo Miguel, com o tema Uma Forma de Vida. Por favor. Vamos ouvir com muito prazer, então. Boa noite a todos. César, posso andar por aqui? Eu gosto de caminhar. Bem, gente, o convite do César foi atendido como um atendimento a um dever. Há 29 anos atrás eu entrava por essas escadas para participar da mocidade, onde inclusive ele e o Donizete eram monitores. E o que eu senti aqui na mocidade foi profundamente determinante para uma série de prosseguimentos dentro da doutrina. Porque eu senti aquilo que eu acho que todos nós temos que sentir na casa espírita. Eu me senti acolhido e senti que aqui havia espaço de expressão. Não uma expressão do falar, mas expressão de ser. Para que a doutrina, para que através da doutrina e do Cristo houvesse algum tipo de transformação. Então eu sou muitíssimo grato a essa casa. É uma alegria especial estar aqui. Bem, eu não gosto muito de fazer palestra. Eu gosto de conversar. Então, se vocês conversarem comigo, eu agradeço. Tá certo? Então me interrompam quando quiserem. Eu gosto muito quando discordam, porque eu acho que a casa espírita é um lugar de fermentação de ideias. E só na complementação das ideias elas se enriquecem. Então, se vocês puderem enriquecer a palestra, seria ótimo. Tá bem? Bem, o tema é especial, né? A missão dos espíritas. Eu gostaria de falar hoje a respeito de alguns pilares que, a partir do Cristo e através da doutrina, são, no meu entendimento, colocados para nós, especial espíritas. Esses pilares, no meu entendimento, são fundamentais para que a gente viva adequadamente e, se possível, seja feliz. São pilares nada novos, evidentemente, não vou falar nenhuma novidade hoje aqui, mas que eu gostaria de refletir um pouco sobre eles juntos com vocês, para que a gente conseguisse chegar em alguns pontos, em algumas conclusões. No meu entendimento, a minha forma de ver, a vida é uma grande estrutura onde nós estamos inseridos. É um jogo que nós somos convidados em algum momento a participar e da onde não é possível escapar. E, diferente de outras situações, nós entramos nesse jogo completamente alheio às suas regras. Não que elas estejam ocultas, mas nós não as buscamos. Nós estamos, olha só, estamos dentro de um jogo. Esse jogo tem um objetivo bastante claro e nós vivemos muitos anos sem se perguntar e sem refletir sobre quais são as regras do jogo que me permitirão atingir os objetivos. Refletimos pouco. Pensamos pouco. Quais são as regras fundamentais desse jogo?
E qual é o objetivo desse jogo? Ninguém senta numa mesa de truco sem saber como são as regras. Ninguém joga buraco sem saber como se ganha. Nenhum navio sai do porto sem saber em que porto vai chegar. Mas nós, estranhamente, vivemos sem saber, muitas vezes, por que a gente levanta cada dia. Nos disseram em algum momento por quê e a gente acreditou. Sem refletir se eles são verdadeiros e profundamente adequados à verdade que a vida nos propõe. Então, como entrar numa cidade sem ter o seu mapa, para eu conseguir ter referências e me localizar e chegar no meu objetivo? E qual é o objetivo? E, gente, qual é o objetivo da vida? Ser feliz. Simples assim. Ser feliz. O objetivo na vida, na verdade, é nos tornar felizes. Nós que somos os jogadores deste jogo, venceremos quando atingirmos a felicidade plena. Quando todas as nossas potencialidades se desenvolverem. Todas. E a vida trabalha em todos os seus aspectos exclusivamente para isso. A vida, então, é um processo pedagógico de desenvolvimento de potencialidades que nos foram colocadas pelo nosso Criador. O que isso significa? Porque apesar disso ser uma informação interessante, importante, norteadora, ela tem um significado tremendo para a forma de viver. Para como nós vamos viver a vida. Como nós vamos jogar. Eu vou repetir. A vida tem o objetivo de fazer tudo para nos ajudar a desenvolver as nossas potencialidades, nos tornando felizes na sua plenitude. O que isso significa? Isso significa que todos os acontecimentos da vida são exclusivamente em nosso benefício. Gente, eu disse todos. Todos é bastante coisa, né? Bastante, né? Todos. Aqueles piores acontecimentos que agora estão em seus pensamentos, os piores, também estão adequados a este objetivo. E se acontecem em nossas vidas, eles têm a razão de nos levar a desenvolver as nossas potencialidades. O que vocês acham disso? Concordam com isso? Eu sei que vocês são bastante estudiosos da doutrina do Cristo. E eu gostaria de submeter as teses que eu vou colocar aqui hoje a vocês. Isso é coerente com a doutrina? É. Se isso é coerente com a doutrina, e se vocês acreditam nisso, nós temos que abolir a palavra desgraça do nosso vocabulário. Porque ela não existe. Essa palavra é uma invenção exclusivamente humana. Não é uma invenção divina. Não há desgraça. Não há mal. Porque tudo, foi assim que dissemos, é em nosso benefício. Não é bom isso, gente? Não é bom a gente estar dentro de uma estrutura, principalmente porque a gente não consegue escapar dela, e a gente sabe, a gente se convence que essa estrutura é a meu favor. Ela me protege, ela me conduz, ela me acorda, ela me indica, tudo, para que eu seja feliz, para que eu descubra como ser feliz, para que eu desenvolva a minha capacidade de entendimento sobre as coisas e sobre mim mesmo, para que eu seja feliz. Sempre dando uma nova oportunidade. Infinitamente.
não é consolador esse minúsculo aspecto da doutrina cristã e espírita? Sim. Minúsculo aspecto, mas fundamental. Agora, nós temos um conjunto de tradições, nós temos um conjunto de crenças atávicas, que significa que nós temos um conjunto de vícios e hábitos ancestrais que faz com que a gente pense e sinta diferente desta constatação. Tá certo? Quando acontece algo diferente do planejado, nasce dentro de nós um impulso automático de dor, de incompreensão, de inconformação, enfim, juntamos tudo isso dentro da palavra dor, onde nós acreditamos como sendo uma desgraça, como sendo algo contrário à nossa felicidade. E não é. E talvez possa ser dito que a nossa grande dor, a dor verdadeira, é essa resistência que temos a admitir, aceitar e concordar com essas questões que acontecem em nossas vidas. Às vezes eu penso que a gente é que nem aquela pedra no meio do rio, aquela pedra enorme no meio do rio, que não se move com a correnteza. A correnteza vem, ela ali invicta, enraizada. O rio se avoluma, a água sobe, a pressão é tremenda. E aí está a dor. Mas nós não nos movemos. Ao invés de nos permitirmos rolar pela correnteza da vida, aparando as arestas, nesse movimento, nesse dinamismo, para chegarmos um dia ao oceano do Pai. Por esse atavismo, por essas crenças, por darmos tanta importância aos nossos sentimentos, eu vou voltar nesse aspecto, tanta importância aos nossos sentimentos, a gente sofre muito mais do que seria adequado, necessário, ou até planejado. Porque a nossa dor não está nos acontecimentos, está na forma como a gente o vê, exclusivamente isso. Exclusivamente isso. E voltando àquela questão do sentimento, quando eu falo que a gente dá muita importância ao sentimento, eu quero dizer que muitas vezes a gente tem um sentimento e o aceita como sendo algo impossível de ser alterado e como sendo algo justo. E quem nos disse que os nossos corações, os nossos sentimentos também não precisam ser educados? Se tudo dentro de nós precisa evoluir, tudo. E eu diria, me analisando evidentemente, que a parte mais imatura do ser humano e de mim é o meu coração. Não é a minha intelectualidade, a minha racionalidade, que, se for honesta, ela tem que se dobrar a determinadas questões e determinados conceitos. Mas e os meus sentimentos que nascem e que, talvez por crença ou por hábito, eu também aceito sem questionamento? Será que o coração também não é a criança birrenta que merece correção? Será que o coração ou os sentimentos que surgem dentro de nós também não precisam ser educados, instruídos? Como uma criança que quer, que exige e que tem uma força tremenda dentro de nós. Eu gosto de dizer que eu não sou os meus sentimentos. Que nós não somos os nossos sentimentos. O sentimento é a expressão da minha interioridade. O sentimento talvez seja a voz do meu eu mais profundo. Já foi dito que é impossível segurar os sentimentos. É mais fácil segurar as ondas do mar. E eu não estou dizendo para a gente reprimir os sentimentos. Eu estou dizendo para a gente educá-los. Para a gente questioná-los. Por que você é assim? Por que sente isso? E aí descobrir as causas profundas que merecem reeducação, releitura
forma de educação sentimental. Porque nós somos, dentro da nossa condição de vida atual, naturalmente carentes. E as carências mandam em nós. Somos escravos. Elas nos chantagiam. E talvez 90% das nossas ações sejam em função delas. E não em função dos objetivos nobres da vida. Ou seja, sou comandado por algo que não sou eu. São os meus próprios sentimentos. E aí nem quero entrar nas questões obsessivas, de influência, etc, etc. Alguma questão? Por enquanto eu estou falando sozinho. Além desse ponto fundamental, né, que é a gente entender a vida como uma estrutura, como sendo um sistema, como sendo um jogo, com suas regras e seus objetivos, gente, talvez nada seja mais importante do que ficar atento ao objetivo da vida. Hein? Talvez nada. Isso é tão básico no sentido de essencial e não de simples, de que nós precisamos voltar a essas questões milhões de vezes na nossa vida. É preciso lembrar e se viciar, se eu puder usar essa expressão, na percepção que a gente tem de que a vida está a meu favor e de que tudo, o câncer, a traição, o assassínio, a perda do emprego, as doenças crônicas, as debilidades mentais, as debilidades físicas, as ausências de membros e ainda a infinidade de lições que a gente pode ter, tudo faz parte da ferramenta que a vida entende que necessitamos para desenvolver as nossas potencialidades. Tudo. Nada escapa do tudo. Tudo bem, gente, conseguimos aceitar isso de verdade. Porque não basta que isso seja lógico. Não basta. É preciso que isso percorra um caminho de interiorização dentro da gente. Porque senão vai ser mais uma verdade colocada para a gente, verdade, se vocês aceitarem, colocadas para a gente, que a gente acha bonita, lógica, racional e pronto, vamos para a próxima. Oi. Como tratar esses sentimentos? Muito bem. O César me permitiu fazer um comentário extremamente importante. Eu tenho percebido que nas nossas palestras espíritas falamos muito do o quê. O que temos que fazer? Todo mundo já sabe. A gente tem que ser bom, etc. Isso é óbvio. Isso é óbvio. A gente precisa fazer palestras de como. Tá bom, eu já entendi tudo. Agora me explica como eu faço. Vamos à parte prática da coisa. Vamos fazer exercício. Eu acho que é assim que a gente tem que ser. Senão a gente fica, eu tenho que ser bom, tenho que fazer caridade, tenho que perdoar. Eu já sei. Vocês também já sabem. O que eu não sei é como. Quer dizer, a gente investe pouco no como. Porque o exercício do como não é simples, é óbvio que não é. Mas descobrir como não é complicado. Como lidar com o sentimento, a sua pergunta. Investir sobre ele. Conhecer-se. Perguntar. Por exemplo, eu sinto ciúmes. Por quê? O que tem atrás dos ciúmes? Investiga. Faz um exercício do espelho. Fica lá na frente do espelho. Olha, você aí, fulano. Por que você sente ciúmes? Me explica. Fica lá em frente até ele falar, aquela pessoa lá. A pessoa te conhece bem. Fala. Sim. Ele vai ficar em silêncio dias. Envergonhado. Mas insista, volta lá periodicamente. Olha, você ainda não me explicou por que você sente ciúmes. É sério, é uma terapia fantástica. Fantástica. Por que eu sinto ciúmes? Porque, poxa, aquela pessoa lá, em vez de sair comigo, saiu com outro. Por quê? Mas de onde doeu? Qual parte de mim? Dá nome. Nós temos medo dos nomes. A gente ainda fala aquela doença. Sabe aquela? Ruim. Aquela doença ruim. A gente tem nome mais do nome do que da doença. Então, por que ciúmes? Não sei. Será que ela me ama? Ou não? Mas por quê? Qual a dúvida? Mas ela saiu com outro. Qual o problema? Conversa na terceira pessoa. Qual o problema? O que você gostaria? Eu gostaria que ela ficasse grudada em mim. Faça a pergunta mágica, então.
Nas situações afetivas, a pergunta mágica serve para qualquer situação afetiva. A pergunta mágica é a seguinte: tá bom, se a outra pessoa fizer tudo o que você quer, mas olha tudo, hein? Se você ligar um fio na cabeça dela, na hora que você pensar que ela está começando a fazer, você será feliz? Não será. Então não exija. Descubra por quê. Por que eu sinto isso? E nas questões afetivas nós vamos descobrir que é porque eu não me amo. Sofro, exijo, não é porque o outro não me ama, é porque eu não me amo. E qualquer expressão de amor não chega até mim porque eu não a reconheço, eu não a identifico. Então, nas questões do sentimento, e tudo dentro de nós temos que ter coragem de ir fundo, de conseguir fazer o diálogo. Ah, mas eu tenho direito que ela venha sair comigo. Quem disse que tem direito? Questione o próprio teor do sentimento. Por que você está sentindo isso? Traduz. O ciúmes, por exemplo, é um sentimento para mim composto. Ele tem formado por outros sentimentos mais básicos. Vamos identificá-los. Vamos à terapia se for necessário. Mas é essa busca. E depois de identificado, use o remédio. Use o remédio. E o remédio, ele não é de tomar, felizmente. Ele é de fazer. Então eu não me amo, então eu tenho que começar a me amar. E aí eu vou descobrir como usar esse remédio. Que mecanismos, que hábitos, que tipo de pensamento eu preciso ter, que raciocínios eu tenho que identificar para perceber que eu mereço ser amado por mim, por exemplo. Responde a pergunta. Não há outro meio que eu conheça. E vocês podem perguntar, e até quando? Sempre. Até chegarmos lá. Lá não é na outra vida, viu? Lá é na plenitude. Muito bem. Já fico contente que alguém me perguntou alguma coisa. Bem, Posso perguntar? claro. Aonde está o nosso direito de exigir do outro e exigir da gente? O Cristo fala que do outro não temos direito de exigir absolutamente nada. E temos todo o direito. 1-0. E temos todo o direito, ou talvez o dever, de exigir sempre muito da gente, mas com um equilíbrio, hein? Porque nós ouvimos lá atrás, até no próprio Evangelho, que a gente deve exigir tudo de nós. Ok, eu concordo, mas com equilíbrio. Exigir o que é justo. É ilógico exigir o que não se pode dar. E a vida não faz isso. O Pai é absolutamente equilibrado. Então, só porque nós ouvimos lá no Evangelho que a gente tem que exigir tudo de nós, a gente é cruel conosco. E isso, na verdade, é sentimento de culpa. Nada mais. Se autopunindo. Então, vamos exigir. Até quando? No limite do nosso entendimento e das nossas forças. A vida não espera que a gente acerte, gente. Porque a vida seria louca se ela esperasse. Porque ela sabe exatamente como somos. Agora ela espera, sim, que muito honestamente nós façamos o que for possível para acertar. O que for possível. E isso é confortador também, saber que nós vamos ser cobrados no limite das nossas forças, do nosso entendimento, da nossa capacidade, nem 1 milímetro a mais. Isso é aceitável, isso é justo. A gente não cobra de uma máquina mais do que ela pode dar, não cobra de um animal, e a vida cobrará de nós, gente. Como a gente ousa pensar tal coisa? Somente pelo sentimento de culpa que temos.
que também evidentemente merece imediato tratamento. Tudo bem? Outro ponto que eu considero pilar para a gente refletir é a questão também bastante conhecida de que nós somos imortais. Significando que nós nunca iremos morrer. Tá certo? Isso é, para todos nós espíritas, uma coisa óbvia, muito conhecida, mas que talvez mereça reflexão. Essa informação, ela tem consequências e significados, e ela precisa ser compreendida para mudar a forma como a gente vive. O que significa que não vamos morrer? Aliás, o que significa não morrer? O que significa não morrer? Significa que nós nunca... Oi? Viver! Sim, muito bem! Morrer é antônimo de nascer, e não o contrário de viver. Já que somos imortais, nunca morreremos. Mas o que significa, complementando, morrer? Morrer significa parar de pensar e parar de sentir. Acontecerá isso conosco? Nunca. Porque pensar e sentir é viver. Então significa, deixa-me pensar, eu nunca vou parar de sentir, nunca vou parar de pensar. Certo? Morrer não existe. Quem morre? O meu uniforme de trabalho? O meu uniforme escolar? Tá certo? Pois nós todos estamos com o nosso uniforme escolar que nos habilita a estar na escola, já que a vida é um processo pedagógico. E quando ele se estraga, se rasga, a gente o deixa de lado e prosseguimos a viver. Simples assim. Bem, ser imortal significa também que eu tenho tempo. Talvez a maior expressão de amor do Pai seja termos tempo. Não consigo imaginar perdão maior do que o tempo. Se eu não morrerei, se eu tenho todo o tempo, o que é irremediável, gente? Me digam. Nada. As maiores bobagens e asneiras que eu fizer, as maiores dores que eu gerar, eu terei tempo e condições, no momento certo, de reconstruir, de arrumar. Não é bom isso? Bom, né? Eu vou ter tempo. Então, bem, vocês concordam com isso? Certo? Isso é concordar, traz consequências. É quase assinar um contrato. Agora eu vou nas linhas minúsculas. Vou falar as linhas... Pois não. Mas esse eu tenho tempo Pois não. é uma das críticas que se faz à doutrina espírita, né? É verdade. De que o espírita, não, eu tenho tempo, depois eu conserto, Tá certo. mais tarde eu arrumo, tá tão bom assim. Né? Essa é uma das grandes críticas. É verdade. Bem, em primeiro lugar, essa crítica não é ao espiritismo, é à vida. A vida é assim, o espiritismo apenas diz que é assim. Quem faz isso, quem deixa para depois, tem todo o direito de fazer isso. Eu gosto da visão do Divaldo. Ele fala que o caluniador tem o direito de caluniar, o ladrão tem o direito de roubar. Vai sofrer as consequências disso, mas tem todo o direito. Viver dessa forma que você colocou é uma vida desonesta. Essa palavra é muito importante. Porque eu não estou falando de honestidade monetária e financeira. Isso quase todos nós já aprendemos. Eu estou falando de honestidade ao viver. Honestidade consigo mesmo. É eu olhar para mim e decidir. Não sou capaz. Não reconheço em mim condições de. Um dia me perguntaram por que eu não era que nem o Francisco de Assis. Pergunta louca, né?
Mas foi muito interessante, porque me deixou muito pensativo, porque todos nós elogiamos e admiramos a vida de Francisco de Assis, não? E por que não somos iguais? Aí eu perguntei por que eu não era. A pessoa perguntou, eu tinha que responder. Aí eu respondi qualquer coisa, mas depois eu fiquei pensando no assunto. E eu descobri por quê. Porque eu não quero. Porque eu não sei. Porque eu não serei feliz ao viver como ele viveu. E por que não serei feliz? Porque não sei viver como ele viveu. Por que não admitir isso? Isso é honestidade. Isso não me diminui. Eu não sei porque não sei. Porque eu não aprendi. Porque eu não fui na escola ainda naquele nível. Porque nenhum aluno que chega na escola no primeiro dia tem um demérito. Porque não sabe ler ou escrever. Mas ele talvez tenha um demérito por não ter se esforçado. Então, viver honestamente é viver refletindo sobre a nossa própria capacidade. E dizer, sem medo de culpa, não posso mais, não sei prosseguir desta forma, não sei prosseguir como manda o manual, que é o Evangelho, não sei ainda. Então essa crítica é uma crítica vazia no meu entendimento, é uma nuvem de fumaça que colocam muitas vezes na nossa frente para que a gente perca tempo com questões menores, porque como viver a vida é questão de fórum íntimo, que não é culpa do Espiritismo. As regras são claras. A regra do jogo é clara. Use como quiser. Se eu quiser jogar o dadinho displicentemente, jogue. E talvez você ganhe, ou talvez perca. Segundo as regras do jogo, perderá. Tudo bem? Bem, vamos às letras pequenas. Já que vocês assinaram um contrato, concordando que nós temos tempo, e que nós não morreremos, o que isso significa? E o significado disso eu vou colocar na forma de uma pergunta. Se nós nunca morreremos, se nós temos todo o tempo necessário, a pergunta é: por que a gente tem medo? Por que temos medo de tudo? Não temos confiança. Por que não temos confiança? Eu preciso chegar numa resposta que me diga o que fazer. Por isso que eu perguntei em cima da sua resposta. Por que nós temos medo? Pela consequência do ato. Nós podemos reparar. Pode ter a consequência que for. Nós teremos tempo. E não há consequência que nos tirará pedaços. Podem nos esquartejar, é só o uniforme. Somos todos super-homens. Nunca vão arrancar pedaços da gente. Nunca. Nunca nós seremos, como é a palavra? Nunca a nossa integridade será abalada. Nós sempre seremos e prosseguiremos inteiros, muito sós. O nosso físico, sim, poderá ser tremendamente afetado em sua integridade, mas no espírito, em mim, não há o que eu possa fazer que abale a minha integridade. Não há. A ponto de eu não pensar e não sentir. Ou, portanto, deixar de viver. Então eu insisto, nós temos que nos perguntar: por que eu sinto medo? Essa pergunta tem resposta, claro, como todas têm. Temos medo porque não pensamos nisso. Temos medo talvez porque o contrato que vocês acabaram de assinar, talvez não tenham lido, talvez assinaram porque é lógico apenas. Mas e nós? Como eu vou viver com medo diante da constatação de que eu nunca morrerei e que eu tenho tempo?
Por quê? Porque os nossos medos normalmente estão calcados, isso que a gente precisa saber, estão calcados em determinadas crenças e antigos hábitos de pensar e de viver que precisam ser alterados. Então, como eu disse há pouco, nós temos que educar o sentimento, e o medo é um deles. Eu tenho medo? Muito bem, eu vou educá-lo, sem reprimi-lo, admitindo que ele existe, para que eu possa tratá-lo. Eu tenho medo. Tenho medo de ser abandonado. Tenho medo de ficar sozinho. Tenho medo que não me amem. Tenho medo de ficar doente. Por quê? Vamos ao processo investigativo, que é o como. Vamos perguntar para nós mesmos. Nós acabaríamos respondendo. Estamos profundamente pouco habituados a perguntarmos para o nosso eu profundo de forma que ele responda. Mas ele está aguardando que a gente faça as perguntas. Então vamos perguntar, vamos acordá-lo. Por que eu tenho medo disso? Não haverá resposta imediata, é óbvio. E não haverá resposta que você queira ouvir. Aliás, exatamente a que você não quer ouvir. E é por isso que no mecanismo de autoproteção contra uma série de coisas, nós sabotamos a resposta e não a damos a nós mesmos. Mas a vida, lembra da vida? A vida que faz tudo para que a gente se desenvolva, ela responde por nós, no exterior de nós mesmos. Já que o meu eu não responde, a vida me convidará a refletir diante de determinadas situações para que eu trombe com a realidade de mim mesmo. Então, ao ter medo, por exemplo, de depender das pessoas, é possível que eu viva a experiência de ficar doente na cama dependendo de todos. As pessoas não gostam que eu digo, mas eu gosto de dizer que os nossos maiores medos acontecerão. Desculpa. Os maiores medos hoje, por quê? Porque eles precisam ser tratados. Alguém está se divertindo. Está gostando? Que bom. No momento oportuno, a vida, se a gente não muda a história, a vida sacode tudo e muda, transformando as situações ao nosso redor e nos convidando a nos posicionar. E como nós vamos nos posicionar é decisão particular, totalmente vinculada à nossa capacidade, à forma de entendimento e também ao querer. E também a honestidade. Eu quero ver isso ou não? Quando coloco a culpa em alguém, não quero. Quando me responsabilizo como sendo ator dessa história e não coadjuvante ou espectador, aí eu tenho coragem e descubro meios de fazer. Então, gente, a constatação dessa verdade antiga de que nós somos imortais e temos todo o tempo, sendo que o tempo é a grande expressão do amor do Pai, ela traz essa consequência. Nós não que não podemos ter mais medo, porque não pararemos de ter medo da hora do dia para a noite. Não é assim que funciona, seria ilógico. Mas com isso nós teríamos que combater o medo no processo educativo, nunca negando-o. Nunca negando. Tudo bem, gente? Nada bem com você, né? Vou embora, nada bem. E tem mais uma coisa que é um pilar também fantástico, mas também com consequências. Dentro desse jogo, num processo pedagógico fantástico, a vida nos permite viver experiências temporárias, existências temporárias. É onde nós estamos hoje, inseridos. Estamos em meio a uma existência temporária. O que
que significa isso? Isso também significa algo. Significa, gente, que tudo nessa existência temporária um dia terminará. Tudo passará. Todas as pessoas que estão ao nosso redor um dia irão embora. Todas, gente. Ou elas, ou nós. Isso dá medo, né? Miguel, eu queria voltar um pouquinho à pergunta lá do medo. Volta. Esse medo a que você referiu, o exemplo que você deu, e outros medos, eles estão calcados porque nós ainda nos alimentamos do orgulho e do egoísmo? É o medo do espelho, de depararmos com nós mesmos? É uma pergunta interessante. Acho que não. É a minha opinião, e eu vou colocar por quê para que você reflita, todos reflitam. E eu também. O professor Rodrigues, falou sobre as máscaras, né? E nós, o nosso, ele é encoberto por essas máscaras que eles dão. Todas elas mecanismos de proteção. Todas elas. Eu acredito que tanto o orgulho quanto o egoísmo também sejam mecanismos de proteção. Eu tenho que me mostrar prepotente porque me reconheço absolutamente fraco. Máscara. Eu tenho que ser egoísta e querer tudo para mim porque tenho medo de perder tudo e nada ter. Máscara. O medo, gente, nos move. Muito, mas muito, quase tudo do que fazemos nas nossas vidas diariamente tem por trás medo. Analise. Mas eu não respondi ainda. Eu acho que essencialmente o que está por trás do medo, como sendo a coisa mais importante para a gente investir e cuidar, seja no auto-amor. O medo, se eu me amo, se eu sei, portanto, quer dizer, então, que sou amado pela vida, do que eu terei medo? O conhecimento da própria vida, do amor e dos ensinamentos evangélicos conseguem destruir esse medo? Posso fazer um desenho aqui? Opa. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que nós somos assim, como uma cebola, só na forma, viu, gente? Nós somos estratificados, nós temos não sei quantas camadas, evidentemente não sei. E que essa primeira aqui é a razão. Vou usar de lado porque tem mais espaço. Quando nós admitimos alguma coisa, quando uma verdade chega até nós e nós acreditamos, nós não acreditamos em nada. Quando nós sabemos a verdade. Por que eu não vou usar a palavra acreditar? Porque quem acredita hoje desacredita amanhã. Mas quem sabe, sabe. Não dá para não saber mais. Quando eu sei, essa verdade é como sendo uma flecha, um vetor que tem determinada força e que às vezes consegue penetrar só na primeira camada. E é por isso que nós falamos, não, eu sei que eu sou imortal. Mas quando acontece um câncer, qualquer coisa assim, o meu eu não sabe nada sobre imortalidade. Ali, aqui, essa parte aqui não está nem sabendo de nada. Não foi informado. Toda essa parte aqui, ó, não sabe nada sobre o assunto. Ela não foi influenciada por essa força. Então daqui irradia-se o medo ou qualquer outro sentimento. E aí nós temos a nossa razão falando, não, mas eu não preciso ter medo porque eu sou imortal, eu sou amado, o Pai me ama, a vida é assim, mas eu estou sentindo. Isso é realidade. E é com isso que eu tenho que conviver. Então, os exercícios, o exercício de me aprofundar em mim mesmo, para perguntar para essa
essência, quem sou eu e por que você sente medo, é um aumento desta força para que ela penetre, para que este ponto, para todas as camadas, se convençam desta realidade. É assim que penso. Não sei se é verdade, mas parece uma boa ideia. Sem dúvida. Nós somos queremos ser público. Por isso que, e me permitam na casa espírita, um segundinho só, falar algo impactante. Eu sou absolutamente contra o estudo da doutrina espírita. Eu acho que a gente, porque estudar a doutrina espírita é fazer isso. Eu acho que dentro da casa espírita nós temos que nos estudar na doutrina espírita. A gente passa 30 anos participando de grupo de estudo para decorar, para satisfazer a camada intelectual, racional, e ela fica amplamente convencida, musculosa até. E aqui, ignorante, frágil, completamente alheia a essa grandeza fantástica que é a doutrina espírita. Então eu sou contra os estudos como normalmente são feitos da doutrina espírita, porque eu acho que a gente tem que nos estudar. Quem sou eu diante da doutrina espírita? Quando eu estou lendo, o que isso me causa? O que isso tem a ver comigo? Que aspecto da minha vida está sendo referenciada no momento que eu estou lendo? Eu defendo que seja feito desta forma, porque ler a doutrina espírita como nós estamos lendo, me perdoem com todo respeito, é fazer como os evangélicos fazem, atento à letra. Isso também é um atavismo da nossa parte. Primeiro, acho que ela ia perguntar, com licença. Tem um livro da Irmã Silvó, de fato, não sei como se faz direito, Mereça Ser Feliz. Ele fala que um desses medos, os nossos medos, pode também vir de muitos milênios, porque a gente acreditou no Deus punitivo e no Deus que dava premiações. Então, se a gente fizer o errado, nós temos medo de ser punidos. E que se nós fizermos o certo, nós vamos ganhar as premiações. Nós temos que mudar esse enfoque, esse ponto de vista, de aceitar as nossas limitações, mas usando uma pedagogia de receber as dificuldades da vida como se fossem assim, promoções para que a gente, ensinamentos para que a gente possa testar a nossa capacidade, né, de superação das nossas próprias dificuldades, não esse conceito de Deus punitivo. Né? Posso fazer um ajuste no meu entendimento no final do que você disse? Eu concordo plenamente. Essa essência que durante milênios ouviu de que toda vez que a gente erra, a gente é culpado, e ele sabe disso. Milênios penetrou aqui. E que quando a gente erra, nós não somos amados. A gente fala isso para os nossos filhos até hoje. Não faz assim que eu não gosto mais de você. A criança acredita automaticamente, porque faz milênios que ela ouve isso. E quando nós erramos, a gente projeta que o pai, então, não gosta de nós. O finalzinho que você disse, os acontecimentos da vida são exercícios para que a gente transforme isso. Essa informação que chegou até aqui, completamente enganosa, que causa sentimentos terríveis, e esses sim são os nossos sofrimentos, e não o que acontece aqui fora. Então são exercícios, só que nós negamos a executá-los. Nós falamos, não, eu vivo o câncer quieto, porque a doutrina disse que a gente tem que ser resignado, mas eu não aceito, então eu não vivo o exercício. Eu não me questiono, eu não pergunto do que eu tenho medo dessa doença, ou de ter uma doença qualquer. Eu não pergunto por quê, não, para que ela está. Porque essa, já vou liberar para vocês falarem, essa é a pergunta mágica também. A gente vive falando por quê, não interessa por quê. Se interessasse, nós já saberíamos. Por que eu nasci sem perna? Não importa, esquecemos porque não é útil. A vida é muito sábia. Agora, e a pergunta que a gente sabe responder? E por que a gente não pergunta para que eu não tenho
pessoa me traiu, tal pessoa me abandonou, para que eu perdi o emprego? Para que eu não tive determinadas oportunidades na vida? Essa é a pergunta que nós em 100% podemos responder. Para quê? Para que me serve esta doença? O que ela quer de mim? O que eu perder o emprego quer de mim? Onde doeu? Porque se eu detectar onde doeu, eu vou detectar onde eu tenho que mexer. Tudo bem? Essa é a pergunta mágica. Alguém mais? Não? Oi. Você estava falando da doutrina, mas o interessante da doutrina espírita é que ela permite que você coloque os ensinamentos dentro do seu eu, dentro do seu dia a dia, ensinando o que você vai fazer com aquilo que estão falando. Sim. Sem querer desmerecer outras religiões. Claro. A gente saía de algumas religiões falando, Jesus faz aquilo, eu não tenho capacidade de fazer, então vou esperar o domingo que vem para ver o que o outro vai falar de novo. E na doutrina espírita não, na doutrina espírita eu saio da sala de aula com troca de ideias, sabendo exatamente o que aquele ensino vai trazer como é que eu vou usar aquilo na minha vida. Isso é se estudar na doutrina. É isso que eu defendo. O que eu não defendo é a leitura. Alguém lê, mas não tem nada a ver comigo. Está lá, distante. Puxa, extremamente lógico. Satisfaz a minha lógica, racionalidade, como Kardec propôs. Mas mexe com o meu eu? Então, o que você disse é exatamente o que eu concordo. É a leitura, é o estudo que transforma a mim isso. Foi uma forma de expressão. Oi. Quando a gente passa a querer tirar esse véu e a gente conhecer melhor, a própria doutrina espírita traz uma série de conhecimentos, de respostas para todas as nossas perguntas, através de textos, de livros. Nos próprios livros tem escrito direitinho, assim, como um tratado de psicologia. Concordo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês entenderam na minha colocação de que eu acho que nós não devemos ler a doutrina? Entenderam? Eu me expressei mal. Eu vou repetir. Eu sou contra a forma como a gente lê a doutrina espírita. E eu sou totalmente a favor de nós lermos a doutrina espírita conosco inserido nessa leitura. Falei melhor agora? Obrigado. Mais alguém? A frase de impacto é proposital. Oi. O livro dos Espíritos não é dos Espíritos, é nosso. Sim, porque na verdade todos nós somos espíritos. Se você não se incluir quando está estudando, você está fora do contexto. Sem dúvida. Estamos lendo por ler, não é? É isso que eu acho que a gente não deve fazer. E por que eu toco nessa questão? Porque nós, no nosso caminhar evolutivo, né, de milênios, nós adquirimos um conjunto de vícios. E o mais terrível deles é o vício da inconsciência, do não despertar. E existem imensos mecanismos de fuga quanto a esse despertar. Então, quando e aí vem a palavra honestidade de novo, quando eu adentro ao centro espírita para estudar, sem a devida honestidade, eu faço o estudo, cumprindo todas as regras sociais, mostrando para o mundo, como os fariseus, tudo o que deveria ser feito, mas intimamente não fazendo, intimamente não me mobilizando. Isso não é honesto. Porque corremos o risco, me perdoem a expressão, de continuarmos vindo às palestras como vínhamos à missa, de continuarmos tomando passe como tomávamos a hóstia,
e de continuarmos fazendo o atendimento fraterno como nos confessávamos. O livro dos Espíritos, na sua essência, eles procuram mostrar para a pessoa a responsabilidade que ele tem diante da vida. Sim. Certo? Essa é a finalidade. Ele não promete o céu para nós, nem o par de casa. Não é isso? Ele nos coloca diante da situação e faz com que a gente busque a solução, né? Buscando, na verdade, o entendimento, né? Sim. Se não for assim, não será. Não será. Ficaremos então, por como isso, estamos. veja bem, que eu acho que é verdade que você está falando de um estudo assim superficial. Mas se você vem participar da reunião com interesse, esse é o X. Verdadeiro? Honesto? Isso funciona. Tudo bem? pelo menos eu acho que essa deve ser o entendimento de todos nós. E ele está. Isso é, ser ou não ser assim, é uma questão particular. Mas veja bem, numa outra crença que nós herdamos no milênio lá se prometia que se você se aderir àquela situação, aquele dogmatismo, você será salvo. Automaticamente. Isso. Aqui não, aqui ele atribui responsabilidade. Sim. Porque nós precisamos assumir a responsabilidade. Então, e a responsabilidade nos leva lá a cuidar daquilo. Sim. Com certeza. E aí não sofreremos assim. Apenas viveremos o exercício. O que eu pretendo que você está falando é que o Senhor tenha essa consciência. Feliz dele. Muitos ainda não as têm. Quando você falou Tristes de ter a nós. casa espírita e comparou com a Igreja Católica, eu me coloquei totalmente. Serviu a carapuça. Eu fiquei até vermelha. É por causa da blusa. Gente, olha, nós temos que admitir que elas não precisavam dizer isso. Porque bastaria imensamente que ela admitisse para si mesma. Isso é honestidade. Muitíssimo obrigado por ter compartilhado isso conosco. E isso não te faz nem um milímetro menor. Nem um milímetro. Porque nós somos o que somos e somos amados assim. Exatamente como somos. Outro ponto que a gente fala, mas não acredita. Por quê? Porque diante da constatação de um auto-erro, de um erro, nos envergonhamos. Não devíamos. Devíamos nos arrepender. Não nos culpar. Arrepender no sentido da visão positiva. Não quero entrar nesse assunto. Mas arrepender no sentido de fazer algo por, enquanto o culpado nada faz sobre o assunto, apenas chora e se martiriza e se culpa. Mas se arrepender, eu errei assim, que pena, que terrível, o que eu vou fazer quanto a isso? Isso é se arrepender. Então, sou o que sou. Ótimo. Mas tem um monte de erro. Não aprendi ainda. Parabéns. Um momentinho só. Ela Próximo foi. vem no exército. A questão 919, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais prático e eficaz de se melhorarmos a vida. Então ali tem o roteiro que Santo Agostinho bem fala, né? E diz que faça o que eu fazia quando em vida. Ele até falou sobre Sócrates, que conhece a ti mesmo. É o que você está falando. Eu estou dentro do que ele disse. Está coerente com o que ele disse? Coerente. Estou salvo. Ô Miguel. Razoável. Um momentinho só. Ela perguntou lá no fundo. Pois não. Eu lembro que eu estava comentando, né, de foto, Sim. e ele fala que existem muitos espíritas que, eu assisto palestras, eu vou, participo de grupos de reuniões, dou passe, trabalho em regime fraterno, mas eu continuo sofrendo muito, porque falta tudo aquilo que ele aprende, ele contextualizar, ele colocar aquilo na vida prática dele, na vida íntima, e aceitar fazer essa situação com amor, né, mudar a sua vida, a sua rotina lá fora, não só aqui dentro da nossa casa, né, mas lá
Não nos iludamos, gente. O conhecimento não vai tirar a dor. Porque não há crescimento sem dor. Não há. E... Não fiquem com medo. Dor para mim é tudo aquilo que me falta. Não é só a dor física, que aliás é a mais simples. Não há crescimento sem dor. Sentar lá no banco da escola e naquele exercício difícil é uma dor. Agora, nós teremos que decidir qual dor vamos sentir. E isso é decisão particular. Eu posso sentir a dor que me arrasta para baixo, é a dor da raiva, é a dor da revolta, a dor que me pesa, a dor que agrava a minha dor. Ou eu posso sentir a dor que me eleva, a dor de quem se esforça, a dor de quem sobe a montanha, ralando o joelho, caindo, mas querendo, acreditando na luz que está lá no alto. Nós que vamos escolher. Então, nós temos que assumir a responsabilidade de nos posicionarmos adequadamente diante do que a vida nos propõe viver. E se a gente voltar no início de que tudo que ela nos propõe é extremamente benéfico, pode não ser. Pode... Ficar quieto, né? Como? Fica quieto, né? Exatamente. Então, eu tenho que me posicionar. Para que está acontecendo isso? E ao responder, viver com responsabilidade. Porque ser responsável é ser capaz de responder. Viver com a responsabilidade, com a dor para cima, que instrui, que me transforma, que motiva. A dor do esforço, as nossas lágrimas, gente, tem que ser a lágrima do esforço da alma. Quando fazemos o exercício na academia, suamos, né? E quando fazemos o esforço do espírito, choramos. E essa é a lágrima que deve ser chorada. E não a lágrima do desespero, do medo, a lágrima da contrariedade, da raiva. Porque essas são lágrimas amargas e que representam a dor que nos arrasta para baixo. E quanto mais descemos, mais teremos para cima. Um momentinho só que ela ia perguntar. Então, quando você falava, eu fui viajando na história, né? Tudo O exemplo de Saulo, transformado em Paulo, ele se conscientiza. Ali houve um encontro dele com o eu dele. Porque ele teve que abandonar tudo que ele acreditava, que ele agia, que ele fazia, e de uma transformação para cima. Modificou tudo. Que coragem. Que coragem. Então, o grande exemplo na história, tem vários, né? Isso aqui o grande exemplo de Paulo é a honestidade dele. Ele defendia Moisés com a essência da sua alma, a ponto de matar, a ponto de perseguir o próprio Cristo, se ele tivesse a imagem do Cristo. E quando ele descobriu a verdade, imediatamente ele pergunta: o que queres que eu faça? Isso é honestidade do íntimo do ser. E ele pagou muito caro, muito alto, mas caro para os nossos olhos, talvez, porque a recompensa também de si para si mesmo foi gigantesca. Pois não. Você está falando sobre a dor, né? Que não tem crescimento sem dor. Não. Tem uma frase do Drummond que é muito coerente com o ensino espírita, né? Onde ele diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nós não precisamos sofrer, precisamos só da dor. A dor é pelo exercício, o sofrimento é a opção. Quantas pessoas recebem uma doença crônica e sentem a dor do esforço de transformação, sem nem sofrimento? Quantas? Exemplos. Voltando ao medo, que são muitos, não são oriundos de ações, ou poucos oriundos de ações e atos desta existência, não é? Porque é muito. No meu entendimento, veja,
Como nós sabemos nos livros, na doutrina, nós temos causas atuais das nossas aflições. Mas o medo é algo essencial ainda. E por que é algo básico que eu falo? Né? Parece que ele é tão profundo, tão natural dentro de nós, natural não de ser tão comum, melhor dizendo, dentro de nós, que parece que ele nasceu conosco. Não. Ele é fruto, no meu entendimento, do nosso desconhecimento sobre o amor divino sobre nós e sobre a nossa, não devo dizer incapacidade, mas o nosso, como eu diria, o não desenvolvimento do nosso próprio amor. Nós temos, gente, que nos amar. Nós estamos nos debatendo há anos em amar o próximo. Anos. Se esquecendo completamente da outra parte da frase. Como assim mesmo? Eu até pediria permissão a Jesus para dar uma invertida. Como assim mesmo amar o próximo? E eu devo admitir que às vezes eu constato que a gente faz essa frase. A gente ama o outro exatamente como se ama. Muito mal. E não? Se eu só posso dar o que tenho, eu dou o que tenho. E eu tenho tão pouco. Pois não. O medo serve como um freio também? O quem? O medo serve como um freio? Tem. Se a gente entrar na questão daquele medo vamos chamar assim, biológico, tá certo? O medo que nos preserva é outra história. Certo? Outra? Não, eu nem sei dizer, mas essa palavra. Isso é outra história. Eu estou falando do medo que não tem lógica. Não posso falar isso. Porque às vezes nós temos medo. Eu não estou falando daquele medo de altura que a gente não sabe porquê. Eu estou falando daquele medo que dificulta a nossa evolução e que nos faz sofrer. E eu acredito, gente, que esse medo está calcado e alicerçado no nosso não amor. Que nos impede de assimilar mais profundamente todas essas questões basilares que nós conversamos hoje. Eu preciso terminar. Temos que respeitar. Medo 2. Oi? Medo 2. Alguém tem mais alguma questão? Oi? Por que você não é o filho de Francisco de Assis? Porque eu não sei ser. Não, olha, eu não suportaria aquela fé. Não sei, não tenho aquela capacidade ainda. Tem que ser. Como eu não sei ser como Jesus? E veja, isso não pode nos deprimir. A gente se espelha em Jesus e fala: nossa, eu estou tão distante. Tá bom, tudo bem. Qual o problema? Qual o problema? Eu vou fazer uma pergunta provocativa. Pensem. O pai ama mais quem? Jesus ou Hitler? Igualmente. Se isso é verdade, vocês assinarem embaixo. O pai ama Jesus igualzinho a cada um de nós. Com aquela montanha de erros que a gente tem. Ele ama o pecador, não o pecado. Sim, ele ama o filho. O filho. Ele pode cuidar mais do pecador, porque precisa, mas ama igual. Se a gente, agora, infelizmente, a gente sabe dessa camada, essa questão. A gente precisa empurrar isso para dentro, porque aí a vida se transforma. E para encerrar, gente, isso tudo, viver segundo as consequências desses pilares que nós colocamos, que se vocês perceberem, fora a última questão, que é a questão da reencarnação, os outros dois pilares são universais nas religiões. Universais. A doutrina espírita vai deixar isso óbvio demais, mas são universais. É esse a forma de viver que nós precisamos começar a ter para ser feliz hoje, porque eu não quero ser feliz na próxima encarnação. Vai demorar. Imagina uma criança de 10 anos e falar: olha, você vai ser feliz só na próxima encarnação. E você vai ter mais 70 anos. É depressivo. E nós podemos
ser felizes agora, transformando a forma de ver os acontecimentos, se nós de verdade soubermos, diferente de acreditar, que essas coisas que nós conversamos hoje são verdadeiras mesmo. A missão dos espíritas, que é o tema da semana, é muito mais, gente, do que divulgar essas questões, é vivê-las. Não há exemplo maior do que aquele que é feliz. A nossa responsabilidade deveria ser feliz, porque ao sermos felizes, nós seremos altamente indutores de felicidade nas outras pessoas. Muito mais do que apenas divulgar a doutrina espírita, que eu não sou contra divulgar, por favor, né? Nós temos que divulgar através do ser que somos. Do ser que somos. E numa outra frase provocativa, o espírita, ser espírita, tem que ser muito menos um meio de vida e muito mais uma forma de viver.